Hoje é dia 29 de julho do ano 2015. É uma quarta-feira. São 21 horas, mais 2 minutos. É hora de celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Religião, ciência médica, mente ou consciência e espírito. Aqui estão contidos todos, eu disse todos os sistemas de curas possíveis ou imagináveis. Se alguém está doente, sua cura certamente estará contida no reino espiritual, no reino mental, o reino da consciência, na ciência médica e nas doutrinas religiosas. Nós não somos professores do espiritual, do religioso, da consciência. Apenas em ciência médica obtivemos o título de mestrado. Aqui podemos nos intitular professor de medicina. Mas repetimos, somos apenas eternos buscadores de conhecimento. Religioso, científico, médico, mental e espiritual. E esta busca tem começo e meio, mas não tem fim. E jamais terá. Nós sempre temos muito que aprender, tanto nas doutrinas religiosas como em ciência médica, e principalmente temos muito ou quase tudo que aprender sobre o reino mental, o reino da consciência, e no ilustre e incrível mundo ainda do desconhecimento, que é o reino espiritual. Como dizia Buda, você é um vagalume e pensa que é o sol. Repetindo pela importância, é preciso muito estudo e dedicação para entender as doutrinas religiosas. É preciso ainda avançar muito mais para desvendar os segredos da ciência médica. E mal conhecemos do reino da consciência ou do reino da mente e do reino espiritual. Aqui na Rádio Mundial, nossas jornadas são percorridas em prol da saúde e da qualidade de vida, e obedecendo sempre às dúvidas dos nossos prezados ouvintes, alunos e pacientes. Nós a toda hora ouvimos, em autoajuda dos professores das escolas e de nossos médicos, para ter saúde, você precisa de atividade física, alimentação de qualidade, manter uma correta proporção de peso e altura. Quantas e quantas vezes ouvimos isto? Será que para ter saúde só isto basta? Segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde não é simplesmente a ausência de doença, mas é um bem-estar físico, mental, social, etc, etc. Consideramos que não é tão fácil definir saúde, pois as prioridades de cada um são diferentes entre si. Seria melhor e menos difícil perguntarmos o que é ser saudável e ser feliz. Bem ou mal, nós somos seres emocionais. E querendo ou não, nossos pensamentos, planejamentos e ações, todos têm forte acento emocional. Nisto somos muito diferentes de um supercomputador, que pode criar, planejar e executar ações, mas o computador não se emociona. Nossas emoções causam condições que vão influenciar demais em nossos destinos, em nossas vidas, nossa felicidade ou nossa desgraça. Medo, amor, paixão, ódio, apego, desejo e desapego. O medo pode destruir teus sonhos ou realizações. O medo destrói, mas só o amor constrói. A paixão e o ódio. A paixão e o ódio cegam teu raciocínio, e você pode agir muito mal sob o efeito da paixão ou do ódio. Finalmente, são os apegos ou desejos que causam infelicidade, dependência. Nós somos dependentes de nossos apegos. O apego pode ser a bens, dinheiro, ambição desenfreada, apego à fama, ao sucesso profissional,
apego à comida, ao apetite voraz, à bulimia, à compulsão sexual. Apego a circunstâncias, coisas ou pessoas. As crianças podem até se apegar ao seu animal de estimação. E toda vez que usarmos a palavra perda, podemos estar certos que foi a perda de algum apego. Assim, perdemos patrimônio, bens, riquezas, perdemos entes queridos, perdemos nosso emprego, nosso meio de ganho, do nosso sustento e de nossa família. Então agora chegamos ao ponto onde queríamos chegar. Ser feliz e ter saúde não é somente ter atividade física e qualidade de alimentação, embora isso também seja muito importante. Ora, o universo é movimento, divisão, multiplicação, transformação, mutação. A vida é exatamente a mesma coisa. Se você é parado, sedentário, preguiçoso, obeso, comilão ou beberrão, você está inserindo sua vida contra as leis universais, as leis da natureza. Você está contra a sábia mãe natureza. E doença é exatamente isto. É remar contra a correnteza. É ir contra leis naturais. A natureza é sábia. E sabedoria é estar em sintonia com as leis naturais. Se você é contra as leis naturais, você é contra você mesmo. Não esqueça que você mesmo é um produto de leis naturais. Vamos dar exemplos. É natural compulsão por dinheiro, fama, comida ou sexo? Vejam quantas desgraças dinheiro, fama, comida e sexo compulsório podem causar. É do falecido ator Marlon Brando a frase: as piores coisas que me aconteceram na vida foram a fama e o dinheiro. É do autor desconhecido a frase: passei metade de minha vida atrás da fama e do dinheiro e na outra metade da minha vida tentando me esconder deles. Então vejam bem, se para o mundo físico ou material, para a própria ciência médica, ter saúde é ausência de doença e ter bons pensamentos e bom comportamento é saúde mental, a abrangência do ser feliz e saudável tem que ser no conceito espiritual. E no conceito espiritual, nós temos que atingir a perfeição espiritual através de 7 saúdes. Saúde física, saúde mental, saúde da consciência, saúde espiritual, saúde emocional, saúde afetiva, saúde social e até saúde financeira. Saúde física, claro, sem doença, com todo o nosso organismo perfeito em harmonia. Nossa saúde física obedece ao comando de 3 sistemas inteligentes naturais que nos equilibram, nos harmonizam e fazem o ser saudável que merecemos ser por herança e filiação divina ou espiritual. Nosso instinto de vida, ou instinto de preservação, é um sistema extrasensorial e não local. Nosso sistema que harmoniza todas as nossas funções biológicas do corpo, a homeostase, seria o equilíbrio e a sintonia de todas as nossas funções orgânicas. Eu comparo a homeostase com aquele boneco inflável, com um peso na base, que as crianças chamam de João Bobo. Você pode tentar derrubá-lo, mas ele não cai e sempre volta à posição de equilíbrio vertical. O nome deste sistema biológico é homeostase. É também extrasensorial e não local. E o terceiro sistema natural para manter nossa saúde física é o sistema imunológico, um dos sistemas mais inteligentes de que somos dotados por herança divina. O sistema imunológico nos defende e nos livra
de inúmeros agentes externos agressores. Você não pode imaginar de quantas doenças você se livrou pela ação do seu sistema imunológico e você nem sequer tomou conhecimento disto. E é óbvio que também não agradeceu por isto, que nunca agradeceu por isto. Então vejam bem, vocês já nasceram e são donos destes 3 sistemas de vida, função e saúde. São seus médicos particulares, 24 horas por dia ao seu dispor, de graça, pela graça de Deus. Mas, infelizmente, estes sistemas não são infalíveis e seus agentes agressores são muito virulentos, muito agressivos e estamos, às vezes, enfraquecidos imunologicamente. Eles podem vencer estas barreiras de defesa e você adoece. A eficiência e rigidez destes 3 sistemas se tornam máximas através de bons hábitos de vida. Ainda no reino espiritual, a segunda saúde é a saúde mental, ou saúde da consciência. Separa a saúde médica para a ciência médica. Saúde mental está atrelada a um bom pensamento, planejamento, comportamento e ações. Para o reino espiritual, mente é consciência. Consciência é fisiologia, é logística, é função. No reino espiritual, distinguimos mente ou consciência individual. É o seu pensamento próprio, individual, particular, seu. Ainda temos uma mente ou consciência coletiva. É a reunião de 2 ou mais mentes individuais. Aqui o raciocínio é coletivo. Imagine uma orquestra tocando uma sinfonia afinada. Imagine ações conjuntas, coletivas, no esporte, no trabalho. É a mente coletiva. A terceira mente é a mente universal, ou consciência universal. É uma mente só, uma consciência só universal que permeia todas as mentes. Aqui mora a propriedade chamada telepatia, ou comunicação das mentes individuais e mesmo coletivas. A mente universal explica o surgimento de uma descoberta ou de uma mesma descoberta ao mesmo tempo, por pessoas diferentes, em lugares diferentes, mas ao mesmo tempo, simultaneamente. Exemplo, Santos Dumont e irmãos Wright, nos Estados Unidos da América, que fizeram voar o mais pesado que o ar, na mesma época. Finalmente, a quarta mente, ou quarta consciência, que é a mais inteligente de todo o universo. Aliás, este próprio universo foi criado por esta consciência, a mente ou consciência de Deus. Assim fica menos difícil entender saúde individual, coletiva ou universal, ou doença individual, coletiva, epidemia ou universal. A única mente perfeita e sempre saudável que jamais vai adoecer é a mente de Deus. A terceira saúde é a saúde espiritual. Aqui o sentido espiritual é o sentido de Deus. Logo, eu escrevo aqui espírito com E maiúsculo. E o espírito jamais adoeceu e jamais vai adoecer. Então, por que saúde espiritual, se o espírito não adoece? Eu entendo saúde espiritual como conhecimento espiritual. Você será mais saudável espiritualmente quanto mais conhecimento espiritual você tiver. Doença espiritual seria ignorância de conhecimento espiritual. Lamentavelmente, aqui estão inseridas a maior parte das populações. A quarta saúde é a saúde emocional. Saúde emocional é ter domínio sobre nossas emoções diante do medo, do amor, do ódio, da paixão e diante de nossos apegos
ou desapegos. Sabedoria é raciocinar, planejar e executar ações fora do domínio de nossas emoções. Justiça também, ou julgamento, só se pratica na ausência de emoções. Outra quinta saúde é a saúde afetiva. Diz respeito aos nossos afetos ou apegos, também pelos nossos próximos ou mais distantes, e por nossos apegos a bens, patrimônio, dinheiro, coisas, circunstâncias ou pessoas. Saúde afetiva é amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. A sexta saúde é a saúde social. Nós não podemos viver isolados e apartados de Deus, da natureza e dos outros seres humanos. Nós não podemos viver separados. Saúde social é respeitar os bens, pessoas e circunstâncias e leis que regem os direitos e obrigações de cada um no contexto de nossa civilização e de nossa sociedade. Saúde social é a convivência em paz. Finalmente, a sétima saúde é a saúde financeira. É o equilíbrio receita-despesa. Para viver neste planeta, temos necessidades várias, nossa, pessoal e de nossos familiares, que poderão ser supridas por ganhos através de trabalho honesto, que nos beneficia e aos nossos familiares, sem prejudicar a ninguém. Pelo contrário, também favorecendo aos demais. Doença financeira é insolvência, falência, inadimplência. É o saldo bancário negativo. Nossa saúde financeira faz parte dos planos de Deus. Aqui é rotulada como abundância, provisão ou suprimento. Muito de nosso estresse ou medo decorre de doença financeira. Vejamos então que para ser saudável e muito feliz não é tão fácil. Mas para ser saudável e feliz é preciso apenas um ingrediente: sabedoria. Aqui diplomas não são tão importantes. Conhecemos gente humilde e muito feliz, e gente muito culta e poderosa financeiramente, mas muito estressadas e muito infelizes. Por isso, as palavras sábias dos mestres Buda e Jesus são nossos grandes mestres inspiradores. Buda, Jesus e Sócrates. Buda, 500 anos antes de Cristo, aproximadamente. Sócrates era um filósofo grego, 400 anos antes de Cristo. E Jesus. Então, é de Buda a frase: o homem passa uma vida inteira em busca de dinheiro. Nesta busca, perde saúde. Para recuperar a saúde, perde muito do dinheiro ganho. E assim mesmo, nem sempre consegue recuperar a saúde. Vive como se nunca fosse morrer e morre sem nunca ter vivido. E de Jesus a frase: ó Senhor, que revelaste estas coisas aos pobres e humildes e a ocultaste dos ricos e poderosos. Muito bem. Então, hoje nós tentamos definir saúde. Então, vejam vocês, né? No conceito espiritual, nós temos que ter saúde física, mental, espiritual, emocional, né? Afetiva, social e financeira. Mas durante nossas vidas, as quantidades dessas saúdes vão variando. E, em geral,
uma é dependente da outra, né? Não existe uma saúde tão absoluta, a não ser a saúde espiritual, né? E nós definimos que saúde espiritual não é doença espiritual. Não existe essa doença espiritual, né? Porque aqui nós referimos espírito como Deus. Escrevemos até com E maiúsculo. Deus não adoece, né? Mas nós consideramos saúde espiritual conhecimento espiritual, né? Então, quanto mais você subir na escala do conhecimento espiritual, você vai ter mais sabedoria. Tendo mais sabedoria, você terá mais saúde, né? Muito bem. Tomás já fez sinal que faltam 3 minutos para a nossa palestra. Eu queria apenas responder a pergunta de alguns ouvintes sobre a área médica, ciência médica, né? Nós temos recebido inúmeros pacientes com problemas sempre de coluna e de joelhos, né? Eventualmente de quadris e de ombro. E nas nossas terapias conservadoras, que são as terapias não cirúrgicas, nós utilizamos algumas medicações que muitas vezes precisam ser aplicadas localmente. Aí as pessoas têm a cultura e ouviram dizer que as tais infiltrações intraarticulares são terríveis, muito dolorosas, entende? Eu quero apagar essa cultura da cabeça das pessoas, dizendo que, às vezes, uma aplicação intraarticular pode ser feita até com uma agulha de gengiva, uma agulha odontológica, e o desconforto é mínimo. Então, nas terapias em que é necessário medicações intraarticulares, chamadas infiltrações intraarticulares, podem ser aplicadas ao paciente com um mínimo de dor, um mínimo, quase nada. É como se fosse uma vacina, entenderam? Então, alguns pacientes têm nos perguntado sempre sobre isso, entende? Sobre a limitação de dor ou de pavor que eles têm de injeção e muito mais de infiltrações intraarticulares. Muito bem, mas chegamos ao fim da nossa palestra, né? Se quiserem conhecer nossas palestras anteriores, acione o YouTube, Rui com Y, Mercúrio. Lá vocês vão encontrar nossas palestras, né? Se quiserem conhecer um pouco mais medicina espiritual, acionem www.medicinaespiritual.com.br. Se quiserem conhecer nosso trabalho como médico em nossas clínicas de dor do sistema músculo-esquelético, problemas de coluna, quadris, joelhos, demais articulações, acione nosso site também, www.ruicomymercurio.com.br. Os telefones de nossas clínicas, que nem sempre vocês vão conseguir uma resposta imediata às suas dúvidas, mas enfim, tomem nota dos nossos telefones. É 11 o DDD 11 3661 4243. Vou repetir. 11 3661 4243 ou 11 3744 4007 ou 11 3744 4007. Agradecemos essa atenção toda de nossos ouvintes. Muito obrigado. Tenham todos muita saúde. Sejam todos muito felizes. Até a próxima.